Vamos conversar sobre uma ideia que pode mudar tudo. Como a gente pode se libertar daquelas expectativas que a sociedade coloca sobre nós, sabe? Aquela sensação de estar seguindo um roteiro que, no fundo, a gente sente que não escreveu. Pois é, vamos mergulhar de onde isso vem, nos baseando nas ideias de Brianna Wiest. Toda a nossa conversa aqui parte do livro dela, 101 ensaios que mudarão sua forma de pensar. É uma obra que, de verdade, nos convida a questionar tudo aquilo que a gente sempre achou que sabia sobre felicidade, propósito e o que significa viver uma vida boa, né? E o ponto de partida é exatamente esta pergunta. Parece simples, mas, se a gente for bem honesto na resposta, pode ser bem desconfortável. É uma reflexão que vale a pena. Será que as escolhas do dia a dia, a carreira, os objetivos, será que eles refletem quem a gente é de verdade ou quem a sociedade espera que a gente seja? E essa citação, olha, ela é certeira. Ela explica por que a pergunta anterior importa tanto. Aquela ansiedade, aquele vazio, aquela inquietação que tanta gente sente. Muitas vezes a raiz disso tudo está em seguir um roteiro que não é nosso. Esse tumulto todo não é um defeito pessoal, mas sim um sintoma, um sinal bem claro de que se está vivendo uma vida que não é a sua. Ok, mas se a vida não é nossa, de quem ela é? Para quem a gente está trabalhando? É aqui que a autora nos apresenta um conceito muito interessante, o dos deuses alheios. Basicamente, as forças invisíveis que ditam, em segredo, o que a gente deve desejar. E esses deuses, eles agem dentro do que se chama de monocultura. Pensa nisso como se fosse o sistema operacional da sociedade. É um conjunto de ideias sobre o que é certo, o que é bom, o que é bonito, que a gente acaba aceitando sem nem perceber. É o padrão que define o normal antes mesmo de termos a chance de definir o que é normal para nós. O primeiro desses deuses, e talvez o mais poderoso, é o da riqueza. A monocultura ensina pra gente que dinheiro não é só uma ferramenta para ter conforto. Não. Ele é a medida final do valor de uma vida. É como se a conta bancária virasse o placar definitivo de quem venceu no jogo da vida. Logo depois, vem o altar da aparência. Somos bombardeados o tempo todo com ideais de beleza, de juventude, e a mensagem é bem clara. Para ser uma pessoa amada, aceita, feliz, é preciso ter um corpo específico, um rosto específico. É uma corrida que não tem linha de chegada e que só consome nossa energia e nossa paz. E por último, temos o deus do status. Essa é a busca sem fim por cargos com nomes bonitos, por coisas que mostrem prestígio, por estar no círculo social certo. O grande problema aqui é que isso alimenta uma ideia muito perigosa, a de que o nosso valor não vem de quem somos, mas de como os outros nos enxergam. E essa adoração toda a esses deuses acaba nos prendendo numa busca por um tipo de sucesso que, no fundo, é uma grande ilusão. Essa frase é daquelas que fazem a gente parar para pensar, né? A cultura vende o sucesso como se fosse um destino final, um lugar onde, ufa, finalmente a gente vai poder relaxar e ser feliz. Só que a vida não é assim. A vida é processo. O sucesso de verdade não está no troféu, mas no quanto a gente cresce durante a jornada para chegar até ele. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, a ilusão. O foco é no resultado, na aprovação que vem de fora, na história bonita que se conta para os outros. Do outro lado, a realidade da vida plena. O foco é no processo, no crescimento pessoal e na vida que é de fato vivida e não apenas contada. Certo. Então, se a busca pelo sucesso tradicional é uma armadilha, qual é a alternativa? Como é que se encontra um caminho com mais significado? A resposta, por incrível que pareça, não é evitar as dificuldades, é abraçar elas. Essa sabedoria que vem lá dos antigos é a chave de tudo. Os problemas, os desafios, as dores, eles não são barreiras para a vida que a gente quer. Eles são a matéria-prima com a qual essa vida é construída. São justamente eles que forçam a gente a mudar, a se adaptar, a crescer de verdade. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Bom, primeiro passo, encarar o desconforto, olhar para ele, sem fugir. Segundo, enxergar o problema não como um inimigo, mas como um catalisador, um sinal de que algo precisa mudar. Terceiro, deixar que ele te force a sair da zona de conforto, a pensar diferente, a agir diferente e, por fim, evoluir através da ação que aquele problema exigiu de você. Essa filosofia toda nos leva a uma mudança de comportamento que é fundamental. Para viver uma vida autêntica, é preciso parar de atuar, parar de fazer uma performance da própria vida. E cá estamos com outra pergunta essencial.
É impressionante o quanto a gente vive como se estivesse num palco, né? Com uma plateia imaginária julgando cada passo. As decisões acabam sendo tomadas não com base no que a gente quer, mas em como aquela escolha vai ficar na história que contamos sobre nós. Então, abandonar essa performance significa largar alguns hábitos bem específicos. Significa parar de imaginar a vida como se tivesse sempre alguém assistindo. Parar de se justificar para pessoas que, no final das contas, não importam. E talvez o mais importante, transformar metas de resultado, tipo ser bem-sucedido, em metas de ação, como aproveitar o trabalho de cada dia. Tudo isso nos leva a uma questão final mais gigante. Se as réguas antigas não servem, como é que a gente mede uma vida boa? Se não é por riqueza, aparência ou status, é pelo quê então? E aqui a gente vê o contraste final. A medida antiga é sobre seguir roteiros, buscar aprovação, focar em conquistas individuais. A nova medida, a de uma vida autêntica, é radicalmente diferente. Ela é medida pela nossa capacidade de sentir desconforto, pela profundidade do nosso autoconhecimento, pelo número de vezes que tivemos coragem de mudar de ideia e, acima de tudo, pela coragem de ser quem a gente é. E essa última citação resume perfeitamente o nosso desafio. Hoje em dia, viver de forma autêntica é quase um ato de rebeldia silenciosa. É escolher se aceitar radicalmente numa sociedade que muitas vezes lucra com a nossa insegurança e com a nossa necessidade de aprovação. E fica essa reflexão para a gente levar. Sem a pressão de ter que impressionar os pais, os amigos, os colegas, os seguidores, sem essa necessidade constante de construir uma imagem, o que sobraria? Quem seria essa pessoa de verdade? Talvez seja exatamente essa pessoa que está aí, esperando para viver a sua vida de verdade.